modificando o pensamento, sabe? Porque eu sempre disse que não existe privilégio na lei de Deus. Todo privilégio é preferência. E a lei de Deus é igual para todos. Para toda a criação, por todos os versos conhecidos, a lei de Deus é a mesma. Mas eu aprendi aqui na folhinha que tem privilégio, sim. Existe privilégio. Mas tem uma receita também muito básica para ter esse privilégio. É uma coisa fácil de alcançar, Maristela, eu vou te ajudar. Tá? O privilégio dos cristãos: manter suprema fidelidade a Deus, olvidar os próprios desejos atendendo aos superiores desígnios, humilhar-se para que a mão do Senhor seja exaltada, conquistar a si mesmo, renunciar com alegria em benefício dos outros, retirar lucros eternos de perdas temporárias, trabalhar na construção do reino divino, manter suprema fidelidade a Deus, conquistar a si mesmo. Só isso. A gente tem um guia modelo que é Jesus, que representa tudo isso. A gente não está sozinho, assim, num Deus dará das situações que a vida nos propõe. Na nossa casa, lá no Centro Espírita Casa do Caminho Chico Xavier, lá em Jacarepaguá, na freguesia, nós temos um trabalho lá quinzenal com o Dr. Hermes e sua equipe. E certa vez no tratamento, o Dr. Hermes dando umas orientações a uma pessoa acerca da necessidade da mudança do nosso comportamento, do nosso entendimento, porque o Evangelho de Jesus é uma proposta de mudança de comportamento. Não é regra, não é lei, é mudança de comportamento. E ele falando dessa necessidade que todos nós temos que empreender de mudar o nosso comportamento, a pessoa falou assim: doutor Ema, mas é muito difícil. E ele deu uma resposta que eu gravei no meu coração. Ele falou: difícil é aquilo que ninguém fez. E Jesus é o nosso exemplo, dizendo que é possível. Então eu mudei a minha temática. Eu não falo que nada é difícil. Eu falo assim: por hora eu não consigo. Aí eu esbarro em Emmanuel, porque Emmanuel fala em Pão Nosso, que quando eu falo que eu não consigo determinada coisa, Emmanuel diz que na realidade eu não quero fazer. Então a gente ficou meio perdido na proposta de que toda modificação que eu necessito fazer na minha existência só depende de mim. Eu não posso colocar na mão de ninguém o direito de me fazer feliz, como também não posso colocar na mão de ninguém o direito de me fazer infeliz. Olha, a Juliana me machucou muito. Não. Eu é que dei a oportunidade da palavra dela me atingir de tal modo que me desequilibrasse. Porque se eu encontrar o equilíbrio que o Evangelho me propõe, o que Jesus me propõe? Se teu irmão te injuria, te calunia, deseja o seu mal, faça o que com ele? Mete a tapa na cara dele? Não. Jesus, dá vontade de fazer uma coisa que dá e passa. Minha mãe falava isso quando era pequena. Minha mãe está com vontade de comer um picolé, senta e espera que a vontade passe. Né? Jesus nos propõe, né? Se teu irmão te injuria, te calunia, deseja o seu mal, ora a Deus por ele. Então, quando eu não encontro ou não quero encontrar esse equilíbrio que o Evangelho propõe na minha existência, eu começo a dar o direito do outro de me fazer infeliz, de me aborrecer, de me chatear. Olha, hoje eu vim aqui, mas eu estou muito chateado, sabe? Estou muito aborrecido, porque na volta tem um engarrafamento. Meu Deus, é na volta, será que na hora que eu for embora ainda tem um engarrafamento? A gente não sabe afirmar. Por quê? Porque depois, você já viu o calendário, né? Tem segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Tem depois? Tem calendário? Não tem. Então, depois não existe. O que existe é o hoje, é o agora. Não existe a situação de que a Maristela falou isso para mim ontem, que me magoou, ou me machucou, ou me chateou muito. Isso por quê? Porque eu estou preso ao passado. Tem uma história que eu gosto de contar de um monge tibetano, que assim, fala em serenidade, né? Não dá para falar em serenidade com o cristão. Né? Monge tibetano consegue ser sereno, ter aquela coisa, né?
Legal, né, Maria? Falar em serenidade para a gente não dá certo, né? Aí o monge tibetano, ele fazia parte de uma ordem que era proibido falar com uma mulher. E ele estava indo para a vila mais próxima, a fim de comprar mantimentos, ele com mais 2 discípulos, e quando eles vão passando no meio da floresta, escutam um grito de socorro, socorro. E quando chegam perto de um lago, era uma mulher que estava se afogando. O monge não pensou 2 vezes, tirou a túnica, tirou a outra roupa, mergulhou, foi lá, trouxe a mulher e a mulher estava nua. Ele botou a mulher na grama, a primeira túnica ele vestiu ela, colocou a segunda túnica e foi embora. 2 horas depois, um dos discípulos falou assim: mestre, o senhor me perdoe, mas a nossa ordem proíbe falar de uma mulher e o senhor tocou uma mulher nua. Aí o mestre falou assim: eu tirei uma pessoa que estava se afogando, é minha obrigação zelar pela vida de todos. E eu a deixei 2 horas atrás, mas você está carregando ela até agora. Então é assim, quando alguém fala alguma coisa com a gente, sabe? E a gente fala assim: olha, eu não desejo mal. Tá? Entrego para Deus, quer dizer, Deus vai castigar, né? Deus vai castigar, né? Porque a justiça de Deus não falha. Para o outro, para mim, ele tem que ser misericordioso. Então, quando a gente fala, lembra de alguma coisa que alguém nos fez no ontem, eu estou carregando esse fardo ainda. E Jesus fala assim para a gente: não vos inquieteis pelo dia de amanhã, cada dia basta o seu mal. É difícil fazer isso? Olha o que a doutora Erma falou. Eu falo isso para mim. Quando alguém fala alguma coisa que eu vou falar, vou conseguir. Eu não falo mais que é difícil, porque senão, se a gente não entender que Jesus é o nosso guia e modelo, ele representa a prática da lei de Deus na sua efetude, estamos no lugar errado. Porque aqui só fala de Jesus. Ou vocês acham, né? Nós somos amparados pela corrente de trabalhadores do Dr. Bezerra. Aí eu acho que a falange do Dr. Bezerra vai compactuar com os erros que eu cometo ou com o desejo de acertar que me move. Então, se eu venho para cá, mas eu tenho a síndrome da Gabriela, sabe qual é a síndrome da Gabriela? Nasci assim, cresci assim, vou morrer assim, vai voltar para um grau assim. Não é figura de linguagem, é fato. A proposta da reencarnação que o Senhor Deus nos faculta é a mudança de comportamento. Ah, Valdo, mudar tudo? Não, quem dera que pudéssemos. Quem dera que pudéssemos. Na Bíblia, no livro de Jacó, tem a figura, a metáfora da escada de Jacó, que leva o homem desde a terra até Deus. Por que metáfora? Porque, baseada nessa metáfora, foi que um povo começou a construir também, metaforicamente, a torre que chamou-se Torre de Pisa. Né? Não era aquela torre de Pisa, aquela torre que está lá, que é a torre que eles queriam chegar até Deus, para tomar satisfação com Deus, porque as coisas estavam muito bagunçadas aqui na Terra. Não foi ontem não, isso aí já tem muitos anos. Né? Então aí fizeram, e naquela época todo mundo se entendia, era maravilha, sabe, Ju? Porque aí você falava com o cachorro respondia, valeu, se o gatinho também entendia, era maravilha. Mas como a intenção do homem era confrontar Deus, os anjos do Senhor, está assim lá na Bíblia, os anjos do Senhor, depois de uma ventania, cada um começou a falar línguas diferentes, e não conseguiram mais continuar a construção da torre, a Torre de Babel. Não conseguiram mais continuar a torre. Por quê? Porque chegar até o trono de Deus, para o homem, é uma tarefa ainda em glória, porque a gente não consegue compreender que o trono de Deus é o nosso coração. Não é um local estabelecido, lá depois da nuvem, não tem isso. A doutrina nos apresenta isso. Então, essa proposta que o Evangelho nos dá de transformar os nossos hábitos paulatinamente, e a escada de Jacó tem essa representatividade. Vamos esquecer da escada de Jacó, que ela se destina ao infinito, né, na mitologia bíblica. Vamos botar uma escada de 10 andares, 10 degraus. É possível você sair lá do chão
para o 10º degrau de uma vez só, passando pelos 9 degraus ainda anterior? Não, não é possível, não há meio físico para fazer. No 3º degrau, dá. Mas será que você vai ter o equilíbrio adequado, uma vez que você superou, passou além do 1º, do 2º, 3º degrau? Não se sabe, é uma incógnita. Por quê? Porque cada um tem uma forma de comportar-se diante de um equilíbrio, que seriam as situações que a gente enfrenta na vida física. Aí qual é a proposta então? É de subir um degrau realmente por vez. E nessa associação do degrau, é você estabelecer quais são os 10 situações que você elenca como sendo importante você mudar. No caso do Evaldo, o 10º degrau é o orgulho, o 9º degrau é a vaidade, o 8º é o egoísmo e assim subsequentemente. Eu achava que o meu 1º degrau seria a vaidade. Aí eu virei palestrante. Ele já foi lá para o 7º degrau, a vaidade. Por quê? Porque a gente é estimulado, né? Tapinha nas costas, né? Meus parabéns, muito boa. Não, muito bom não é falar. Muito bom é praticar. Sabe? Porque Emmanuel fala para a gente que fazer o bem é necessário. Agora, é imperioso ser bom. Fazer o bem é circunstancial. Eu faço bem para minha esposa, para minha filha, para o meu neto, com uma facilidade enorme, mesmo que me contrarie, mas faço. Agora, fazer o bem para o teu filho, para o teu neto, para a tua esposa, na mesma intensidade que eu faço para os meus, peraí, não dá para ser assim. Então, o bem é circunstancial. Agora, ser bom, não. Ser bom, eu não vou olhar a quem eu vou beneficiar. Se tem oportunidade, beneficio a todos por igual. A gente conhece quem faz assim, não é? Jesus tem essa visão equânime de todos, de fazer o bem para todos. Então, essa proposta dos degraus de uma escada, se eu elenco como sendo o 1º degrau a inveja, tá? A inveja. E você não tem inveja? Tem, de quem canta bem. Eu tenho uma inveja, sabe? Queria tanto saber cantar bem, sabe? Mas é uma inveja, e não tem isso de inveja branca não, tá, Marisa? Tira essa história, não tem, inveja é inveja. Sabe? Aí o espírito inventou a inveja branca para dizer que essa pode. Não pode. A inveja é um defeito moral. Se é defeito, nós temos que nos alijar dele. Mas a partir do momento que eu consigo dominar a minha inveja, eu tenho energia para passar para o 2º degrau. Que aí, sei lá, a glutonoria, ou seja, comer demasiadamente, né? Indefinidamente, comer tudo que está na frente, tijolo, tudo. Eu não tenho essa necessidade, eu não tenho essa dificuldade. Então, meu 2º degrau é não ser glutão. Eu vou ganhando forças para vencer um degrau de cada vez. Quando eu chego num degrau mais complicado, que é o autoritarismo, que ter autoridade é diferente de ser autoritário, tá? Quando eu chego num degrau do autoritarismo, ali eu tenho que repousar no degrau anterior para ganhar força para vencer, para que eu possa ser, ao invés de ser chefe, ser líder, que tem a diferença clássica estabelecida para as duas coisas. E assim nós vamos caminhando dentro das dificuldades que nós temos, mas vencendo etapa a etapa. Mas é uma coisa com prazo de duração. Não se preocupe. É curto o espaço para vencermos a tudo isso. Eu já falei isso, gosto de lembrar, porque a gente tem que fixar. Emmanuel diz que os sistemas solares que Jesus fez a sua evolução não existem mais. E a ciência diz que um sistema solar dura em média de 2 a 12 bilhões de anos. Então, se foram os sistemas solares, Maristela, eu arbitrei, Evaldo, que foram 5 sistemas solares que Jesus, desde o princípio de espírito simples, primitivo, até a condição de Cristo, se são 5 na minha conta, são 60 bilhões de anos. Está perto para nós. Sabe? Daqui a 60 bilhões de anos a gente é um Cristo. Passa rápido, gente. Passa rápido. Afinal de contas, eu já estou com quase 70. Então, né? Anos. Para chegar a 50 bilhões, chega. Agora, essa proposta de Jesus faz com que a gente comece a analisar as nossas condutas hoje.
Não é uma proposta para quando eu for Cristo. Não, aí é megalomania. Tá? É megalomania. Aquele que, quando eu for Cristo, não, quando você for Cristo, você não vai se aperceber da sua condição. Por quê? Porque você começa a entender que o teu desejo é fazer a vontade do Pai, como Jesus fala. O meu alimento é fazer a vontade de Deus. E quando eu não sei o que essa vontade se cumpra. Isso tudo, agora pode marcar o tempo para começar a palestra. Foi só o preâmbulo. Agora. Tá bom? Foi só o preâmbulo. Precisa o pessoal preparar o pessoal. Nessa percepção básica de nossa necessidade de progresso constante, eu tenho uma notícia para dar. A doutrina espírita, ela não é salvacionista. Você acha que vindo na casa espírita, tomar passe, beber água frutificada, participar da reunião como médico, fazer palestra, ouvir palestra é bom, porque aí aprende a ter misericórdia pelos outros, né? Mas fazer palestra está resolvido? Não está. O que resolve a nossa situação é o progresso moral que nós entabulamos. Então a doutrina espírita, ela é progressista e não salvacionista. Porque até hoje não entendemos a proposta de Paulo, quando ele fala aos Coríntios, em tudo dai graça. Aí a gente acha que é tudo de graça. Não é. Está bem diferente isso. Eu gosto de falar em tudo de graça, vou me lembrar do Antônio Mileco. Antônio Mileco, um expoente da doutrina espírita aqui no Rio, ele na matéria, ele era cego, e ele falava com muita constância, que ele falava para a gente, que na casa espírita tudo é de graça. Graças a Deus, tudo é de graça. Mas nada é de graça para a casa espírita. Então, se puder contribuir para pagar a conta de luz aqui do GECAL, eu tenho certeza que a diretoria vai gostar muito dessa proposta. Então, a doutrina espírita não é salvacionista, ela é progressista. E nessa ideia de progresso, de progressão moral, que é uma constante que o espírito entabula essa viagem, desde a sua condição de princípio espiritual, lá no reino mineral, passando pelo vegetal, no animal e o hominal, como fala Leon Denis, né, muito bonito naquele livro No Invisível, ele diz que o homem dorme no mineral, se agita no vegetal, sonha no animal e desperta no hominal. Então essa trajetória, que é uma trajetória de progresso, de evolução, nos favorece ter um entendimento acerca daquilo que Jesus nos fala. E hoje o nosso tema é amar o próximo como a si mesmo. Essa frase do mestre, lembrando o segundo mandamento que ele coloca na mesma categoria do primeiro, ela está muito mais bem explicada na parábola do bom samaritano, que nós não vamos entrar nessa parábola, apesar da riqueza de informações que ela nos traz, mas não é o nosso momento. O nosso momento é o capítulo Amar o Próximo como a Si Mesmo, que é o capítulo 11 do Evangelho. E lá no item 1 está anotado assim: os fariseus, tendo sabido que ele tapara a boca aos saduceus, reuniram-se. E um deles, que era doutor da lei, para o tentar, propôs-lhe essa questão: mestre, qual o mandamento maior da lei? Jesus respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Este é o maior e o primeiro mandamento. E aqui tendes o segundo semelhante a este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contidos nesses dois mandamentos. O primeiro mandamento, Jesus coloca como sendo o mandamento maior da lei, e o fariseu, sendo o doutor da lei, evidentemente que ele tinha conhecimento pleno que esse era o primeiro mandamento. Mas qual era a questão? A questão é que, na primeira frase, os fariseus, tendo sabido que ele tapara a boca aos saduceus, e toda vez que a gente lê esse capítulo do Evangelho, a gente lê que ele tapou a boca aos saduceus. Mas o que ele tapou a boca? Né? O que Jesus fez que deixou os saduceus calados? A época de Jesus tinha duas correntes político-religiosas, que eram os fariseus e os saduceus. Eles que dominavam o Sinédrio. O Sinédrio era o governo local, era o Supremo Tribunal Federal, era a instância máxima, era o Congresso, era a instância máxima do povo. Tudo que acontecia no povo, com o povo, era resolvido no Sinédrio, ou Sinedrim.
como em hebraico. E aí, os fariseus, eles tinham graves diferenças dos saduceus, a começar pelo fato de que os fariseus aceitavam a ressurreição ou reencarnação. O termo, à época de Jesus, tinha a mesma significação, tá? Ressurreição e reencarnação tinham a mesma significação. Pelo menos é o que os estudiosos, os teólogos afirmam para a gente. E os saduceus não acreditavam na ressurreição ou reencarnação. Para eles, morreu, você ia para algum lugar esperar o dia do julgamento. A gente conhece algumas tendências filosóficas cristãs que ainda pensam assim, não é? De que morreu, não é que morreu, acabou, isso é o materialista. Né? O saduceu achou o seguinte: morria, você ia para algum lugar ficar esperando o dia do juízo final. E os fariseus, que eram a grande maioria, não sabia que tinha um processo do retorno à vida física para o progresso, porque Moisés fala lá no quinto mandamento, né? Honra teu pai e tua mãe para que vivas longos dias na terra que o Senhor Deus vos dará. É a reencarnação, porque nenhum ser vivo dura eternamente no plano material, mas à medida que você honra teu pai e tua mãe, você garante a possibilidade da reencarnação em oportunidades futuras. Então, os fariseus sabiam disso e eram adeptos dessa linha de entendimento. E os saduceus, eles chegaram perto de Jesus, eu vou ler aqui, isso que nós lemos está no Evangelho de Mateus, capítulo 22, do versículo 34 a 40, no mandamento maior. No 22, versículo 23 ao 34, está assim: no mesmo dia anterior a esse fato, tá? No mesmo dia chegaram junto dele os saduceus, que dizem não haver ressurreição, e o interrogaram, dizendo: mestre, Moisés disse, se morre alguém não tendo filhos, casará o seu irmão com a mulher dele e suscitará descendência a seu irmão. Ora, houve entre nós 7 irmãos, e o primeiro, tendo casado, morreu, e não tendo descendência, deixou sua mulher a seu irmão. Da mesma sorte, o segundo e o terceiro até o 7º, todos morreram, e não deixaram herdeiros, não deixaram descendentes. Portanto, na ressurreição, e a palavra já tem um tom de deboche, né? Portanto, na ressurreição, de qual dos 7 será a mulher, visto que todos a possuíram? É interessante, né? Isso aí eu fico imaginando, quem separou, casou de novo, quem é viúvo ou viúva, casou de novo, né? Aí tem aquelas pessoas, viúva nega, né? Matar uma fã de marido. Aí quando chega lá na espiritualidade, como é que fica aquela encrenca, né? Quem é que é marido de quem? Né? A gente fica nessa história na cabeça da gente, né? Não serve para nada, mas fica. Aí Jesus falou assim, respondendo, disse-lhes: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus, porque na ressurreição, ou seja, na reencarnação, no preparo para reencarnarmos, antes, quando ficamos na chamada que Kardec chama de erraticidade, né? Aquele período que fica entre uma existência e outra, na ressurreição, nem casam, nem são dados em casamento, mas serão como os anjos de Deus no céu. Lembra aquela história lá dos nossos irmãos católicos, né? Que vos chegar casados até que a morte os separe, lembra? É baseado nessa afirmação aqui. Aí tem muito espírita que acha que quando desencarnar vai encontrar com a esposa lá, meu bem, cheguei, até que a morte nos separe. Ele já morreu, eu também. Essa história de cheguei não é para mim, não. Aí, quando Jesus fala que não casam nem se dão em casamento, o quê? Nós não podemos esperar, quando desencarnarmos, que teremos alguns casos, a mesma posse sobre o outro, quer o homem, quer a mulher. Não tem essa possibilidade, porque aí vira processo obsessivo, e não relação afetiva. Que na relação afetiva, a gente compreende que o nosso propósito, quando retornarmos à espiritualidade, é vivermos em fraternidade. Porque se não se casa nem se dão em casamento, então perdemos aquele vínculo estabelecido aqui.
Podemos manter o vínculo da irmandade, da fraternidade, do amor ao próximo, mas não da posse, não da cessação da liberdade do outro pela minha vontade. Até porque, não, graças a Deus, hoje em dia as coisas mudaram muito, né? Mas às vezes muda até não tanto bom, mas muda. E é importante as mudanças ocorrerem, porque antigamente a mulher ela era tratada pior do que lá no Oriente Médio, que a mulher não vale um cabrito. E aqui a mulher não valeria nem o respeito de olhar para alguém como um mesmo direito social. Graças a Deus isso está mudando e é importante que mude. Hoje em dia é crime o feminicídio. Há alguns anos atrás era legítima defesa da honra. O julgar que a mulher estava traindo, o julgar, não precisava de provas circunstancial não. O julgar já era o suficiente para o homem ter direito de tirar a vida da mulher. O absurdo chega a esse ponto, e ainda acontece isso, apesar de ter uma legislação específica, né? Ainda acontece isso, porque o homem se acha dono, como também tem mulher que se acha dono do marido, na mesma, é lógico que uma incidência menor, mas tem. Então, quando Jesus fala que na espiritualidade não existe a possibilidade de casar, nem se dar em casamento, é por quê? Porque a visão da gente, quando desencarnar, queiramos ou não, vai ter que mudar. Essa história de minha mulher, meu marido, meu filho, meu irmão, minha casa, a gente sabe que não vai rolar assim. Eu vou ter que aprender a compreender que hoje, eu falo assim, hoje a Ivana está minha esposa. Queira Deus, se ela tiver que espiar mais alguma coisa, volte em outra existência minha esposa. Porque eu não sei o que ela fez, mas foi grave. Para ser minha esposa, ela pisou na bola legal mesmo do negócio. Mas a misericórdia de Deus é maior, né, gente? No Rio não, gente. Vocês podem olhar para o lado que vai encontrar alguém. Então, a proposta de Jesus é isso, que no reino espiritual, na parte espiritual, não tem esse conceito de minha esposa, meu marido. Evaldo, da onde você está tirando isso? Vamos lá para André Luiz. Livro Nosso Lar, Caso Tobias. Quem leu o livro lembra da história. Quem não leu, vale a pena ler. Caso Tobias. Tobias, aqui no plano material, ele era casado e a sua esposa desencarnou. Como ele tinha filhos pequenos, ele se viu na contingência de encontrar uma outra companheira e casou de novo. E essa companheira deu a ele mais 2 filhos e ele constituiu então uma família de 5. Mas, como, caso vocês não saibam, eu não vou falar, todos nós vamos ter que desencarnar, não tem jeito, não dá para ficar para semente, tá bom? Nem virar purpurina, vai ter que desencarnar. Quando Tobias desencarnou, a primeira esposa dele, que já estava no processo de equilíbrio espiritual, acolheu Tobias. Tobias foi pastor de uma igreja evangélica. Tá? No livro O Eterno Recomeço, a doutora Marlene Nobre fala isso. Tá? Ele, quando chega na espiritualidade, e ele foi pastor na acepção do termo, na prática do Evangelho e na sua pureza máxima que ele conseguia. Ele se viu novamente à frente da esposa. E ele automaticamente se envergonhou. Por quê? A visão material. Ela sabe que eu casei de novo. Será que eu traí ela? E a esposa falou, não. Você cumpriu com o que estava estabelecido. Você manteve coeso os nossos filhos, cuidando dele. Deu não uma madrasta, mas uma segunda mãe para os nossos filhos. E passou o tempo, a segunda esposa desencarnou. E aí? O que Tobias fez? Foi lá receber a segunda esposa e levou ela para dentro da casa dele, com a primeira esposa, lá. E viviam fraternalmente aquele grupo familiar. Às vezes eu leio o pensamento, é ruim. É ruim. Se chegar lá, vai ver que é bomba top. Eu vou aceitar lá. Essa é a visão da gente no plano material. Tá bom? Já tem mais mulher que não tem que chamar isso. Me aguarda, tá bom? Não tem doutrina certa também. Sabe? Porque a gente ainda está no veículo físico, é natural esse sentimento, essa ideia de posse é natural.
natural. Mas nós temos que viver de forma sabendo que vamos desencarnar e que na espiritualidade não se casa nem se dá em casamento. A palavra do mestre. Aí o mestre completa aqui, ó. Acerca da ressurreição dos mortos, não tendes lido que Deus vos declarou, dizendo: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Ora, Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos. Na transfiguração de Jesus, eu sei que todo mundo aqui lê a Bíblia, eu não tenho, vou falar só para lembrar vocês. Na transfiguração de Jesus, anotado lá em João, né, acho que é capítulo 28, se eu não me engano. Jesus chama Pedro, João e Tiago para orar com ele, na noite que ele ia ser preso. E aí, os três sentados lá, a fogueira acesa, Jesus mais adiante orando. Né? Aí, João fala assim, e Jesus, na sua maior agonia, orou. Olha o ensinamento que João dá para a gente. Na sua maior agonia, Jesus orou. Na maior agonia do Evaldo, que arrancar os cabelos, quer sair correndo pela rua, gritando que nem um desesperado, menos orar. Menos buscar o amparo espiritual para aquele momento tão difícil. E aí, nessa oração de Jesus, Jesus fala assim, Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Por quê? Porque Jesus sabia tudo o que ia acontecer com ele. Alguns interpretam erroneamente que Jesus teve medo. Não é isso que diz o evangelista. Ele diz que, Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. O que Jesus está falando? Quando você estiver passando por uma dor muito profunda, você tem o direito de pedir a Deus que aquela prova seja adiada para outro momento. Tem direito de pedir. Mas Jesus continua ensinando. Ele fala assim, mais adiante, mas para isso eu vim. Isso é obediência. Se eu estou passando por uma situação que eu caracterizo como uma provação muito forte, em que nível eu vou? Porque não tem como medir dor do outro. Não tem como. Mas se eu entendo que aquele momento é de uma grande provação, que me traz uma dor na alma, eu tenho que ser obediente, porque Deus sempre quer o melhor para mim, mesmo que eu não compreenda. Lembra aqui? Está escrito aqui. Suprema fidelidade a Deus. Ser fiel a Deus é compreender que mesmo pela dor que eu enfrento, Deus me ama e não permitiria que eu passasse por algo que não estava sendo necessário para o meu progresso moral, para o meu progresso espiritual. E aí Jesus fala, né, para isso eu vim, se cumpra a tua vontade e não a minha. Isso é resignação. Isso é resignação. Quem de nós, diante de uma prova, e eu vou repetir, não há como medir, tá? Não há como medir. Diante de uma prova muito difícil, tem essa capacidade de resignação. Ou será que a gente ainda fala assim, para que isso, meu Deus? O Senhor me abandonou. A gente questiona um dos atributos de Deus, que é a onisciência, ou seja, é saber de tudo. Deus sabe tudo. Antes, durante, depois, Ele sabe. E se eu estou enfrentando, não é uma coisa assim, eu enchi a cara no dia seguinte, eu estou com meu filho bagunçado, botando tudo pelo ladrão e pedir a Deus clemência, não dá. Não dá. São situações que a gente não concorreu efetivamente para aquele sofrimento, para aquela dor. Eu tenho direito de pedir a Deus o amparo para que eu seja adiado, para que eu me robusteça a minha fidelidade, porque fé vem de fidelis, ser fiel, ter fidelidade. Quem tem crença é quem precisa cada dia renovar a sua crença. Crença vem de acreditar, fé vem de fidelidade, de confiança. E quando você estabelece esse sentimento no teu íntimo de confiança, alguém às vezes uma vez perguntou para mim, logo você acredita em Deus? Eu falei, não. Não acredito em Deus. Como assim? Mas você está me perguntando, eu não acredito em Deus. Ah, você acredita em Jesus? Também não. Eu tenho certeza absoluta que Deus existe, que Jesus é o meu mestre. Eu tenho nada que aconteça na minha vida vai tirar esse sentimento de dentro de mim, nada.
Pode ser a prova mais dura que eu passe até agora, enfrentei algumas coisinhas pequenas, dá para relevar, dá para ir. Mas nada que aconteça na minha existência atual vai fazer com que a minha fé em Deus, a minha confiança em Deus, em Jesus, esmoreça. Então é bem diferente quando você enfrenta uma dificuldade e já entra em desespero e a gente chega na casa espírita, quer um passe, quer uma desobsessão, alguma coisa tem que ser feita que eu não aguento mais. Por que não aguento mais? Será que Deus errou a medida? Ou será que as palavras de Jesus elas não são verdadeiras quando ele diz que Deus não coloca fardos pesados em ombros frágeis? Eu tenho no meu íntimo, baseado nas Escrituras, no que o Evangelho me propõe, que Jesus, depois de ele fazer a multiplicação dos pães e dos peixes pela segunda vez, ele entrou em oração e quando ele abriu os olhos, 10.000 pessoas que estavam ali tinham ido embora. E Jesus pergunta, onde todos? E aí Filipe falou assim, depois de alimentados, foram-se. E Jesus falou assim, e vocês também não vão? Essa frase que Pedro disse para Jesus, eu trago ela no meu coração porque eu sinto assim. Jesus fala assim, e aonde, mestre? Se só tu tens palavra de vida eterna. Então, os ensinamentos de Jesus não é para ficar no meu cérebro físico, que irá se desfazer quando eu desencarnar. Não, é para ficar na minha alma. Por isso que aqui no primeiro mandamento, Jesus fala para a gente assim, amarás a Deus, o Senhor teu Deus, de todo o teu coração. Por que Jesus coloca de todo o coração? Para o povo hebreu, o coração era a sede das ações. Não do sentimento igual a gente aqui no Ocidente entende. O coração era a sede das ações. Por quê? Porque ele fala que aonde o que contamina o homem é o que sai da boca, porque vem do coração. Não é assim que ele fala para a gente? Então o coração é a sede das ações. Aí ele fala, de todo o teu coração, de toda a tua alma. O que é a alma? Lembra Kardec, lá na questão, se eu não me engano, 35? Não tenho certeza não, mas lê o livro dos Espíritos todo, o que vocês acham dessa questão? Lá no livro dos Espíritos, Kardec pergunta o que é a alma. Os benfeitores falam, é o espírito encarnado. Então, a alma somos nós que estamos aqui com matéria. Tá? Os irmãos desencarnados que aqui estão, eles estão na condição de espíritos. Mas nós, na condição de alma, o que Jesus fala de toda a tua alma? É a plena consciência que eu tenho no plano material da necessidade da minha transformação moral. Então, quando ele fala, amarás a Deus de toda a tua alma, quer dizer, mesmo encarnado, nós temos o compromisso de colocar Deus num patamar único e primeiro das nossas aspirações. E aí, por fim, ele fala, e de todo o teu espírito. O que ele está falando? O espírito é o princípio inteligente do universo, ok? Kardec fala isso para a gente. É o que realmente nos faz pensar. Lembra que da outra vez eu fiz a brincadeira, quem acredita aqui que tem um espírito? Porque a gente ainda não associa eu como espírito. Eu ainda tenho o hábito de falar o meu espírito. Não sou eu, não é o meu corpo que tem o espírito. É o eu espírito que provisoriamente estou envergando esse corpo aqui, estou habitando nesse corpo. Então, quando Jesus fala que eu tenho que amar a Deus de todo o meu espírito, o que Jesus está falando? Na minha essência intelectual, eu tenho que reconhecer a necessidade de amar a Deus sobre todas as coisas. Sendo o primeiro mandamento dos 10 mandamentos lá que Moisés recebeu lá no Monte Sinai, no Êxodo, sendo que o primeiro mandamento é esse. Eu sou o Senhor teu Deus, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, e não terás outros deuses acima de mim. O primeiro mandamento, os outros 9 mandamentos da lei de Deus são mandamentos de relação social. Não matarás, não roubarás, não desejarás a mulher, nem o boi, nem o jumento do próximo, não tentarás o Senhor teu Deus, honrarás pai e mãe. Os outros são mandamentos de relação. Agora o primeiro não, é um mandamento de devoção. Então por isso que Jesus coloca para o fariseu que era doutor da lei, que o maior mandamento da lei é esse.
é amar a Deus sobre todas as coisas. E aí ele completa com amar ao próximo como a ti mesmo. É a criação de Jesus? Esse? Não, está lá em Deuteronômio. Está lá em Deuteronômio, Moisés fala para o povo que o amor ao próximo é a condição para se chegar a Deus. Então Jesus não trouxe novidade nenhuma. Ele só mostrou para toda a humanidade a importância daquilo que está na lei, que está no verbo. E nós, muitas das vezes, passamos a reveria daquilo para ir em busca daquilo que me agrada, daquilo que atende às minhas dificuldades. Esse sentimento de amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a mim mesmo, está estabelecido que é uma relação de respeito mútuo. Como eu posso, né? Diz lá, o evangelista fala, né? Como eu posso amar a Deus que eu não vejo e não amo ao próximo que está caminhando comigo no dia a dia? Como é que a gente consegue fazer essa relação? Sabe? Você ama a Deus? Ah, amo, dou minha vida por Deus. E passa pelo outro caído na calçada, você nem sequer bom dia dá. Quanto mais buscar, dentro das suas possibilidades, atender a necessidade do outro. Porque Paulo fala para a gente que Deus obra em prol do necessitado através da gente. Emmanuel fala para a gente, numa mensagem do Caminho, Verdade e Vida, que Jesus não se materializará para atender a necessidade de ninguém. Jesus espera que cada um de nós, vendo essa necessidade, a atenda. Nós, na condição de estudantes da doutrina espírita, sabemos que o privilégio cristão, como está aqui nesse texto, é o objetivo a ser atendido, ser alcançado. O nosso objetivo é realmente elencar essa situação aqui que o texto nos traz. Mas nós temos que lembrar que Emmanuel fala para a gente que ser cristão é andar com o Cristo. Ou seja, vermos as atitudes do Mestre ao longo da sua jornada física e começar no processo de imitação. Aí eu tenho uma desculpa mais sem vergonha do mundo. Eu não sou Jesus. Ele falou assim, isso hoje eu faço, na ressurreição de Lázaro, isso hoje eu faço para testemunhar o poder do Pai que está no céu. Amanhã vós e vossos filhos farão isso e muito mais ainda. O que Jesus está falando? Que o poder dele é ilimitado e o nosso não vai alcançar jamais? Não. Não existe essa possibilidade. Não existe. O que a doutrina espera de nós, e olha que a gente está num mês especial pra caramba, que é o mês do Natal. Não é? A doutrina nunca foi de confrontar datas para saber se historicamente está correto, se não está, porque não é importante para a gente. O que é importante é que o mestre veio. Isso é fato. Isso é verdade. Isso é fato. Então, esse momento que o mês de dezembro nos proporciona de você estar mais emotivo. Nessa época de dezembro, né? Chora nessa época, né, amor? Eu choro com comercial, sabe? Por quê? Porque a gente começa a ficar tocado na nossa sensibilidade, por diversos motivos. Ah, Evaldo, você é a favor ou contra do Papai Noel? Eu nem sei quem é o cara, como é que você é a favor ou contra dele, gente? Eu sou a favor de Jesus. Ele é o meu maior presente nessa época. Sabe por que é nessa época? Porque durante 11 meses do ano eu não lembro dele. Eu só lembro agora. E o Evangelho nos propõe que nós façamos de cada amanhecer uma noite, um dia de Natal. É a proposta do Evangelho. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo é impossível quando você passa pela dor do outro na indiferença. É impossível. Eu acho que a 909 é a questão. Kardec pergunta aos benfeitores assim: vencidos os vícios e os defeitos, o que nos afasta da nossa evolução? Eu já achei a pergunta sem graça, sabe, Ju? Porque eu achava que meus vícios, meus defeitos já eram o ponto principal que impedia o meu progresso. Kardec perguntou, quer dizer, deve ter outra coisa que é pior do que o meu vício e o meu defeito, né? Aí, o benfeitor responde a Kardec: a indiferença moral. Sabe o que é indiferença moral? Eu falei até essa semana, lá no culto da gente, em casa, aconteceu uma catástrofe lá em Santa Catarina, em função
questão da chuva, como aconteceu em Friburgo, Petrópolis, infelizmente não é uma coisa que acontece com uma certa periodicidade, né? E a gente se comove, vê aquelas cenas dolorosas das casas cheias, né? Perdendo o móvel, aí as pessoas normalmente falam assim, perdi tudo. Não, eu ainda acredito que o tudo para mim é minha existência. Se ela for preservada, eu me esforçando, eu vou conquistar muitas das coisas que eu perdi. Mas a gente se compadece daquilo tudo que a gente vê na televisão, né? Mas quando passa ali no centro ali de Maricá, ou aqui no centro da Ipuaçu, e vê um irmão na calçada, dormindo, você é incapaz de dar bom dia para ele. Se ele vem na sua direção, então, a gente, se tiver de carro, fecha o vidro, liga o ar-condicionado e liga o rádio para não ouvir. Se não tiver ar-condicionado, fica doido para arrancar para o carro. E eu estou preocupado com aquele que mora lá em Santa Catarina. Amar ao próximo como a si mesmo. A partir desse momento que eu entendo que Jesus, na parábola, vou ter que falar, né, mas que na parábola do bom samaritano, no final da parábola, Jesus pergunta assim ao sacerdote: quem se fez próximo do homem caído? E o sacerdote, sabe, mordendo os lábios de raiva, porque a proposta de Jesus derrubou todas as possibilidades dele de retrucar, ele falou assim: aquele que teve misericórdia. Aí Jesus fala assim, então vai e faça o mesmo. Amar ao próximo não é de quem vem para perto de mim, é de quem eu me faço próximo. E fazer-me próximo não está estabelecido que são só os parentes e amigos, porque disse Jesus, não há vantagem nenhuma de amar eles, até os hipócritas fazem isso, a severo mestre. É eu começar a me colocar na percepção daquela pessoa lá na calçada, ser meu filho, ser minha filha, ser meu irmão. Será que eu conseguiria ser indiferente se eu visse um filho meu deitado na calçada, coberto com um pano que eu não usaria nem para pano de chão? Que quando você chega com o café da manhã para ele, né, Marcela, que abre um sorriso, que você se encanta pelo sorriso. É amar ao próximo, como a mim mesmo. Porque numa das propostas, no item 2 desse capítulo 11, Jesus fala assim para a gente: façai ao vosso semelhante aquilo que gostaria que lhes fosse feito. Isso é empatia, sabe? Porque quando eu quero ter empatia só com aqueles que são meus amigos, isso é interesse pessoal. É interesse pessoal. Agora, quando eu quero seguir ao mestre, eu vou olhar para aquele irmão caído e eu vou falar assim: se eu estivesse ali, o que eu queria? Um dinheiro jogado na minha cara, uma quentinha jogada de longe, ou eu ia querer que sentassem do meu lado, me dessem bom dia, boa tarde, boa noite, e perguntassem o meu nome. Sabe? Então, a proposta do Evangelho é para sair, que nem fala o dito aí, a filosofia popular, é sair da zona de conforto. E quando você sai da zona de conforto, que você olha para tal zona de conforto que você estava, você vai ver que tem espinho pra caramba lá que não era tão confortável assim. Sabe? Não era tão confortável assim. Então a proposta do Evangelho, gente, é de sacudir, é de sair da mesmice, sabe? Sair da mesmice. Não, eu fui lá no GECAL, eu estou em paz comigo mesmo, está contigo, com a tua consciência eu tenho certeza que não está, porque sempre espera mais um pouco da gente. Espera mais um pouco da gente. A nossa reunião aqui, eu sinto, porque eu estou falando, não tem nada de escrito aqui, mas manda eu falar, eu sou um papagaio quase obediente. Mas a nossa permanência aqui é a gente sair da mesmice, achar que os atos exteriores que nós estamos habituados a fazer há milênios vai resolver a nossa situação, e já aprendemos que não vai. Porque senão a gente vai continuar, que nem um amigo que já está no plano espiritual falava para a gente, encerando a cadeira. Sabe? Só mostrando a cadeira.
Mas quando sair daqui, a gente vai continuar na mesma rotina da nossa vida, eu com o meu orgulho, com o meu egoísmo, com a minha prepotência, sabe? E aí quando me perguntam, né, vai mudar não, Val? Deixa para a próxima. Quando vai ser a próxima? Alguém tem registrado em cartório a garantia que vai reencarnar aqui na Terra na próxima oportunidade? Existe isso? Eu acho que não. Então, o momento é esse, de nós nos aproximarmos. Para encerrar, meu irmão está olhando aqui para o relógio, eu trouxe um poema de Meimei, que eu gosto muito, eu vou dividir com vocês. Eu não sei declamar, só sei reclamar, então eu vou ler. Canção para Jesus. Desejável, Jesus, ter um grande armazém de bondade constante, maior do que os maiores que eu conheço, para entregar sem preço às criaturas de qualquer idade, as encomendas de felicidade, sem perguntar a quem. Eu desejava ter um braço mágico que afagasse os doentes sem qualquer distinção, em um lar onde coubesse todas as criancinhas, para que não sentissem solidão. Desejava, Senhor, todo um parque de amor, com flores que cantassem, embalando os pequeninos, que se encontram no leito sem poderem sair, e uma loja de esperança para todas as mães. Eu queria ter comigo uma estrela em cuja luz nunca pudesse ver os defeitos do próximo e dispor de uma fonte cristalina de água suave e doce, que pudesse apagar toda palavra que não fosse vida e felicidade. Eu queria plantar um jardim de união junto de cada moradia, para que as criaturas se inspirassem no perfume da paz e da alegria. Eu queria, Jesus, ter os teus olhos retratados nos meus, a fim de achar nos outros que me cercam, filhos de Deus e meus irmãos que devo compreender e respeitar. Desejava, Senhor, que a bênção do Natal estivesse entre nós dia a dia, e queria ter tido uma conta de orvalho na noite em que nasceste, a refletir na pequenez da minha condição, a luz que vinha da canção entoada nos céus. Glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade em tudo, agora e para sempre. Graças a Deus.